Apocalipse 1:17. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o 18 também. Vale a pena. Apocalipse 1, 17 e 18. Que tal lermos de pé, irmãos? Pode ser? Amém? Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Senhor, nós te adoramos. O Senhor é tão grandioso, tão maravilhoso, tão belo. Diante da consciência que temos de quem o Senhor é, nós caímos a seus pés. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é perfeito. Ó, Tu és o nosso Criador e és também o nosso Salvador. Aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, mas aquele também que ofereceu a sua cabeça para ser vestida com uma coroa de espinhos. Aquele que andou por todo lugar fazendo bem, também aquele que ofereceu as suas mãos e os seus pés para serem traspassados. O Senhor não precisava de nada disso. Nós é quem somos pecadores e nós é quem merecíamos tal tratamento, Senhor. Nós é que merecíamos essa condenação e essa vergonha. Nós é quem merecíamos toda essa punição, Senhor. Para nós não seria injustiça nenhuma, mas para Ti foi toda a justiça, a maior injustiça do universo. Mas o Senhor quis tomar o nosso lugar. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que nós não conseguimos compreender, mas o nosso coração pode sentir, pode experimentar. A Ti, Senhor, nós amamos. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só somos capazes de nos mover em Sua direção porque o Senhor se moveu em nossa direção primeiro. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor quis isso e o Senhor continua querendo isso. A nossa salvação, a nossa comunhão, Te adoramos por ser tão perfeito, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa comunhão, nos ajudando a prosseguir no conhecimento do Senhor, do Seu maravilhoso ser, e que o Senhor possa continuar infundido nos nossos corações um desejo sincero de Te buscar e de Te servir todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Esse é o nosso desejo. Vem, Senhor Jesus. Amém. Volta, Senhor Jesus. Nosso desejo é estarmos contigo. Amém. Amém. Aleluia. Amados, o encargo que o Senhor tem me dado é compartilhar sobre o corpo do Senhor. Naquele encontro das assembleias, o Senhor permitiu que eu começasse a compartilhar sobre esse encargo, falando dos pés do Senhor. Há 2 semanas nós continuamos e hoje ainda eu gostaria de continuar compartilhando algo sobre os pés do Senhor.
Meu sentimento é que se nós queremos conhecer o Senhor, nós precisamos estar bastante atentos a cada página da Bíblia que nós lemos. O mundo, irmãos, ele não nos ajuda a conhecer o Senhor, ele não nos ajuda. Por exemplo, se você assiste filmes e séries, e eu faço isso também, viu, irmãos? Não estou aqui me colocando como alguém que não faz isso, acaba assistindo vários filmes e séries, mas prestem atenção como cada vez mais quem faz esses filmes oferecem uma visão distorcida de Deus, uma visão totalmente distorcida. Se você não prestar atenção àquilo que o mundo chama de Deus, daqui a pouco você vai estar adorando a terra e chamando a terra de Deus. Daqui a pouco você vai estar agradecendo ao universo e não a um Deus pessoal, né? O mundo, ele distorce Deus. Jovens também na escola, professores ateus, muita coisa que é falada, que é ensinada, nós precisamos estar atento a isso, porque distorce Deus. E não só os jovens, todos nós, né, irmãos? No contato na empresa onde trabalhamos, as coisas que são faladas a respeito de Deus com uma visão distorcida. E é maravilhoso nós lermos a Bíblia e podermos ver o Senhor em cada página, porque a Bíblia, ela é um livro que revela Deus. E queria continuar encorajando os irmãos a prestarem atenção, como ao longo de toda a Bíblia nós temos muitas passagens que falam dos pés do Senhor, que falam da coxa do Senhor, que falam da cintura do Senhor, que falam do lado do Senhor, do peito do Senhor, que falam da face de Deus, do nariz de Deus, dos olhos do Senhor. E meu encargo é olhar para todas essas passagens junto com os irmãos e juntos podermos avançar no conhecimento do Senhor. Não só um conhecimento teórico, mas como já foi falado outras vezes, que nós possamos, irmãos, ter um conhecimento de experimentar o que é nos reclinarmos aos peitos do Senhor, o que é experimentarmos o toque das mãos do Senhor, o que é verdadeiramente termos a experiência de cairmos aos pés do Senhor, estarmos ali em devoção para aprender, para no momento da dor, do luto, do sofrimento, encontrar ali aos pés dele uma palavra que realmente pode nos consolar, para agradecer, que nós possamos na experiência, irmãos, conhecer os pés, as mãos, os olhos do Senhor. Hoje eu gostaria de avançar em dois assuntos relacionados aos pés do Senhor. Um é quando nós temos um senso da presença do Senhor, quando somos tomados por um senso da presença do Senhor, do seu poder, da sua santidade, do seu amor. Então, irmãos, isso também nos faz ver a nossa condição de pecadores, isso também nos deixa humildes. Não tem como nós não nos colocarmos aos pés do Senhor. Esse texto que nós lemos em Apocalipse 1 foi o que aconteceu com João, os irmãos viram? Ali em Apocalipse 1,17 nós lemos assim, ele diz, quando vi, caí a seus pés como morto. Os irmãos já perceberam que na Bíblia, muitos que viram o Senhor, o que aconteceu quando eles viram o Senhor? Eles caíram.
eles caíram. Estou lembrando de um irmão aqui dizendo que muitas vezes, em muitos lugares, tem muita gente pulando, né? Daí ele dizia, mas será que realmente viram o Senhor? Porque ver o Senhor, irmãos, primeiro é uma coisa que nos coloca no chão. Ver o Senhor é algo que primeiramente nos destrói. Porque Ele é santo. Porque o seu amor é surpreendente, puro, grande. Porque o seu poder nos faz encher o nosso coração de temor. E quando nós temos um senso da presença do Senhor, nós caímos aos seus pés. Os irmãos estão lembrados de Isaías, lá no capítulo 5, nós estudamos Isaías, tem 6 ais. Mas em Isaías 6, quando ele tem a visão do Senhor sentado no seu trono, ali nós temos um 7º ai. E qual que é o 7º ai? Os irmãos lembram qual que é? É, ai de mim. Ai de mim, porque eu sou alguém de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Então, quando nós vemos o Senhor, esse é o clamor. Pode ser, irmãos, que enquanto nós não estamos contemplando o Senhor, e a gente olha para o mundo, a gente pode até falar bastante, ai deles. Ai desse mundo que faz isso, ai desse mundo que faz aquilo, olha lá, ai desse mundo que agora estão fazendo isso. Mas quando eu vejo o Senhor, irmãos, aí solta um clamor que não é mais ai deles, mas é ai de mim, porque eu sou pecador. Pedro, em Lucas 5,8, vamos abrir lá para lermos juntos? Lucas, capítulo 5, versículo 8. Amém? Lucas 5,8. Vamos ler? Vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui, os irmãos estão lembrados dessa ocasião? Foi na ocasião daquela pesca milagrosa. O que aconteceu ali não foi algo natural. Outro dia, lá com Paulo, na chácara dele, eu já vi isso mais de uma vez, dele pegar, como que chama a comida que você dá para os peixes lá? Ele pega a ração, os irmãos já viram isso? Daí ele joga lá nos tanques e os peixes começam a vir tudo, aparecer, né? Tudo. Então, você olha às vezes para aquele tanque e não tem peixe nenhum aí, mas quando joga a ração, daí você vê aquele monte de peixe. Mas naquela ocasião da pesca maravilhosa, irmãos, não foi isso que aconteceu. Nós estamos falando de pescadores profissionais que passaram a noite inteira ali pescando e não pescaram nada. Mas agora o Senhor do Universo está ali. E Ele fala para aqueles homens, né? Para jogarem a rede novamente. E onde jogar? E quando eles jogam, o que acontece? Eles apanham muitos peixes. Então, o que aconteceu ali não foi algo normal, não foi algo assim natural, mas foi algo sobrenatural. E Pedro, diante dessa experiência, ele se deu conta que ele não estava diante de um simples homem. Ele se deu conta de quem Jesus era. Diante ali do poder de Deus, né, ele se deu conta de quem era Jesus. E o que ele fez? Ele se prostrou aos pés do Senhor, falando, Senhor, se retira de mim porque eu sou pecador. A consciência do pecado e de quem Jesus é
nos faz nos prostrarmos aos pés de Jesus. Os irmãos Parton e Renves, eles dizem assim: Pedro viu a glória do Messias na pesca maravilhosa, e Jesus usou ali os seus atributos divinos, a sua onipotência e a sua onisciência, mostrando onde tinham os peixes e o seu poder para atrair os peixes ali. E diante dessa demonstração de poder, é sempre assim, quando nós temos uma consciência, Deus está manifestando o seu poder, então nós também temos uma convicção sobre os nossos pecados, e isso traz para nós um profundo senso de humildade. Porque eu vejo que diante do poder de Deus eu sou tão pequeno. Em Lucas capítulo 7, nós temos mais um exemplo de alguém que se lançou aos pés do Senhor por conta dessa consciência do pecado. Lucas 7 é a história daquela mulher pecadora. Nós já vimos em outras ocasiões, irmãos, que muitas coisas podem nos levar aos pés de Jesus. Jairo, aquele chefe da sinagoga, ele se lançou aos pés de Jesus, clamando ao Senhor para ir até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo. Aquela mulher que Jesus fala: eu vim para os de Israel, não é certo eu tirar comida dos filhos para dar para os cachorrinhos, lembra? Ela se lançou aos pés do Senhor porque dizia: a minha filha anda possessa. Então um pai foi até os pés de Jesus para clamar pela sua filha, uma mãe foi até os pés de Jesus para clamar pela sua filha endemoniada. Nós vemos nos evangelhos que muitos enfermos foram deixados aos pés de Jesus, e todos eles alcançaram a bênção da cura. Então a doença é algo que pode nos levar aos pés de Jesus. Nós já vimos em outra ocasião que Maria, ela escolheu a boa parte, que era estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Em outro momento, ela se lança aos pés de Jesus, né? Num momento de dor profunda, porque o seu irmão tinha morrido. Então, no momento de dor, de sofrimento, nós temos os pés de Jesus para estar. Mais tarde, quando Jesus já ressuscitou Lázaro, mais uma vez ela se coloca aos pés do Senhor para quebrar ali, derramar aos pés do Senhor um perfume precioso, em forma de agradecimento. Irmãos, hoje é aniversário da minha filha, hoje a minha filha se batizou, eu quero estar aos pés do Senhor para agradecer. Você também tem motivo para agradecer ao Senhor? Puxa, a Luzia, ela orou lá, né? Durante o batismo da Giovana. Não tem... O que a gente pode deixar de herança para os nossos filhos? O que tem de mais precioso que nós podemos dar para os nossos filhos é Jesus, irmãos. Ele é o mais precioso. E isso realmente enche o nosso coração de alegria. E tem algo que também nos faz ir até os pés de Jesus, é a consciência do pecado. Lucas 7,38 diz: estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Os irmãos lembram, isso era na casa de Simão. O versículo 44, né, vai dizer assim: primeiro Simão, os discípulos ficam olhando, puxa, se esse homem fosse profeta, sabia que essa mulher não passa de uma pecadora, né? E daí, num certo momento, Jesus se volta para Simão e fala assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés, porque ele andava, né? Era coisa da época, andar de sandália naquela terra. Então, quando entrava numa casa, alguém via com uma bacia para lavar os pés. Mas olha, eu vim aqui e você não deu nada para lavar os meus pés. Mas essa mulher, ela não cessa de lavar os meus pés com as próprias lágrimas.
e os enxugar com seus próprios cabelos. Ele vai dizer: você não me deu ósculo. Ósculo se dava no rosto, né? Os irmãos têm lugar que dá ósculo. Vem dar um ósculo em mim aqui, Lucas. Vamos lá. Ósculo, né? Dá um beijo no rosto e tal. Mas essa mulher, ele está falando: você não me deu um ósculo, não me deu esse beijo na face. Mas essa mulher não cessa de beijar o quê? Os pés. Desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso. A consciência de que somos pecadores nos leva até os pés do Senhor. Quando o Espírito Santo nos convenceu a respeito do nosso pecado, nós sentimos a necessidade de um Salvador. E pela fé nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. E nós cremos também que Ele concedeu perdão aos nossos pecados para a salvação. Mas vamos falar ainda, irmãos, da nossa caminhada. Somos pecadores ainda, não somos, irmãos? Durante essa semana foi 100% aí? Pura santidade? Não tem muita coisa que a gente sente vergonha, irmãos, de olhar para essa semana? Que feio, né? Tanta coisa em mim ainda que eu gostaria que fosse diferente, tanta sujeira ainda em mim. Algumas coisas tão vergonhosas. Mas eis nós aqui de novo, irmãos. E onde é que nós queremos estar nessa noite? Eu quero estar nos pés do meu Senhor. Uma vez mais pedindo perdão pelos meus pecados. Ele sabe que eu sou um pecador. E esses pés tão preciosos que nós vamos ver daqui a pouco. Esses pés que caminharam ali pela Judéia em todo lugar fazendo o bem. São os mesmos pés que foram traspassados lá na cruz. E esses são os pés do meu Salvador. E que eu e você, nós possamos ouvir da boca do Senhor nessa noite o que Ele disse para aquela mulher. Eu não sei, talvez você se sinta ainda, já partimos o pão. Eu espero que ninguém esteja assim ainda, atormentado por causa do pecado. Não é para estar. Irmãos, o que nos aproxima do Senhor não é simplesmente uma boa semana. O que nos aproxima do Senhor não são práticas ascéticas. Os irmãos lembram o que é ascetismo? É aquela coisa, né, de você ficar golpeando o seu próprio corpo. Se você vê até mesmo irmãos preciosos do passado, né, Lídia? Outro dia a gente estava assistindo o filme de um lá, que ele pegava tipo um cinto, tipo um rei, e ele ficava se batendo por causa da consciência do pecado. Hoje de manhã o Edson falou que correu 24 quilômetros, mas nem que se corresse 100 ia poder resolver o problema do pecado. Irmãos, o que nos qualifica a estarmos na presença de Deus é o que Jesus fez por nós lá na cruz. E Ele está qualificado a dizer: perdoados estão os seus pecados. E foi o que Ele disse para aquela mulher aos seus pés. Quando ela se colocou ali, versículo 48, então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Louvado seja o Senhor. Não por causa da salvação, mas por causa da comunhão diária, que nós possamos saber o que é estar aos pés do Senhor, irmãos. Para confessar pecados e que diariamente nós também possamos ter a experiência de ouvir do Senhor: perdoados são os teus pecados. Como é precioso isso. Eu queria ler com os irmãos agora o Salmo 22, versículo 16. Vamos ler lá? Salmo 22, versículo 16. É um salmo messiânico. É um salmo que também aponta para o sofrimento de Jesus e que fala também da sua vitória.
Vamos ler? Salmo 22, 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Então isso aqui está falando do Messias. E provavelmente esse versículo ele aponta para aquilo que Jesus viria a experimentar ali na cruz. E o final desse versículo diz que as suas mãos e os seus pés seriam traspassados. Isso significa vazado. E foi isso que aconteceu com o Senhor. Atos 10, versículo 38. Atos 10, 38. Fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Fala que Jesus, ele andou por toda parte fazendo o bem. Irmãos, andar, esse verbo andar é um verbo que está relacionado com os pés. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ali na região da Judéia, ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, esses pés que andaram por todo lugar fazendo bem, eles foram traspassados ali na cruz. Por quê, irmãos? Por minha causa e por sua causa. Por amor a mim e por amor a você. Em Lucas 24, versículo 39, depois que Jesus ressuscitou, Lucas 24, 39 e 40. Amém? Diz assim, Lucas 24, 39 e 40. Jesus, ele apareceu para os discípulos e disse assim: vede as minhas mãos e os meus pés. O Senhor estava querendo mostrar o que quando mostrou para eles as mãos e os pés? As mãos feridas. Ele queria mostrar as suas chagas. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Eles todos estavam achando que Jesus fosse um fantasma, fosse um espírito apenas. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas se os irmãos verem o contexto de Lucas 24, os irmãos vão ver que os discípulos eles tiveram uma reação incrédula. Mesmo Jesus mostrando as mãos e os pés, eles foram resistentes, eles foram incrédulos. Agora eu queria ler com os irmãos para terminar Mateus 28, versículo 9. Qual que foi a reação de algumas irmãs? Mateus 28, versículo 9. Amém? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se... Vamos ler de novo, irmãos? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Quem que são essas mulheres aqui? Em Mateus 28, versículo 1, se você ler, vai falar assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então são duas Marias aqui, Maria Madalena e essa outra Maria, que provavelmente é a mãe de João e de Tiago. Elas foram ver o sepulcro ali, são essas duas Marias, né?
E o Senhor sauda elas dizendo isso: salve, salve, foi o que Jesus ressurreto disse para elas. Essa palavra salve significa alegrai-vos. Foi isso que o Senhor falou para elas: alegrai-vos. Barclay, ele diz assim, ó, aqui temos o relato de Mateus sobre o sepulcro vazio. E há algo que é muito adequado no fato de que Maria Madalena e a outra Maria tenham sido as primeiras em receber as notícias do Senhor ressuscitado e que o tenham encontrado. Elas tinham estado presentes junto à cruz. Os irmãos lembram que os discípulos saíram correndo? E só ficou João lá? Mas lembra que as mulheres também estavam ali? Elas estiveram ali aos pés da cruz. Elas tinham estado presentes quando o puseram no sepulcro. E agora elas recebem a recompensa do amor. E elas são as primeiras a inteirar-se da alegria da ressurreição. Irmãos, nós estamos falando aqui de mulheres que amavam o Senhor. E o amor delas foi recompensado por Deus. Isso me fez lembrar de dois versículos. Um é Jeremias 29:13, que nos diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, tem algo que o Senhor recompensa, que é o amor. E também me faz lembrar Hebreus 11:6, que diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Essas mulheres continuaram buscando o Senhor, demonstrando o seu amor pelo Senhor enquanto Ele estava na cruz, quando Ele foi colocado no sepulcro, e para essas mulheres, o Senhor recompensou esse amor. Elas estavam ali tristes naquele jardim, chorando, e o Senhor apareceu primeiro para elas com essa boa nova: alegrai-vos. Foi isso que aconteceu na experiência delas. Barclay diz assim: o homem que encontrou o Senhor ressuscitado deve viver para sempre na alegria da presença daquele de quem já nada o pode separar. Louvado seja o Senhor. E aqui, olha a atitude dessas mulheres. O que elas fizeram agora foi abraçar os pés de Jesus. Elas abraçaram. Foi isso. E que pés foram esses agora? Aqueles pés traspassados, aqueles pés furados, aqueles pés vazados. O que elas fizeram foi abraçar os pés. Champlin diz assim: não para ver se ele era um fantasma, pois o mais certo é que tal possibilidade jamais entrou na mente delas. Transbordantes de satisfação, tremendo de emoção. Os irmãos podem imaginar essas mulheres ali abraçando os pés do Senhor? Tomadas de gratidão, inundadas de imensa e santa felicidade. Não havia outra coisa que elas pudessem fazer. Elas caíram no chão e, em instantes de intenso êxtase, com mãos trêmulas, abraçaram aqueles pés traspassados. Nenhum mortal jamais adorou com maior liberdade, mais completamente do que aquelas mulheres fizeram naqueles momentos. Mais tarde, Tomé, ao segurar os seus dedos as mãos traspassadas de Jesus, ele deve ter sido tomado pelo mesmo arrebatamento e exclamou: meu Senhor e meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Por conseguinte, encontramos-nos com Jesus e nada mais pedimos além disso. Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. Louvado seja o Senhor.
Como é maravilhoso nós podemos contemplar o Senhor. Contemplar, irmãos, contemplação fala de você parar para observar, para olhar. Contemplação não é uma coisa rápida, sabe? Não é aquela passada com os olhos. A vida moderna, ela dificulta a contemplação. A gente faz hoje viagens longas de carro e as pessoas elas nem olham mais por onde está passando. As paisagens, né? Essa coisa contemplativa. Mas eu sei que aqui entre nós tem alguns que gostam da contemplação. Eu sei, a minha esposa mesmo, ela é alguém que gosta muito de contemplar o pôr do sol. E tem alguns dias que ali da janela de casa dá para ver um pôr do sol muito bonito. A Lê também é assim. Eu sei que a tia Sônia também, né, gosta muito de contemplar um pôr do sol. E é maravilhoso, irmãos, nós podermos olhar para um pôr do sol e contemplar. É algo maravilhoso, é algo lindo. Eu sei que tem gente que gosta de contemplar o mar, que vai para praia, não é nem para entrar no mar, para nadar, mas gosta de pôr uma cadeira e ficar olhando para aquela imensidão de água e contemplar toda aquela beleza. Isso é algo tão maravilhoso. Eu imagino aqui que aqueles que são avós e que têm essas crianças é capaz de ficar com uma cadeira ali numa tarde olhando para aquelas crianças e é capaz até de se emocionar olhando para os netinhos, né, para as netinhas, e essa contemplação ela pode ser tão arrebatadora, não é? Samuel está para ter mais uma filha, é isso? Então, a hora que nascer, é algo de pegar e ficar ali contemplando, não é? Já está contando, falta pouco, não é, Samuel, para isso. E a hora que nasce, eu lembro, quando a Giovana, eu fui o primeiro a ver a Giovana saindo da Lídia. E daí a enfermeira pegou ela e colocou ela num lugar lá, né, para fazer a limpeza, a higienização. Eu fiquei lá, irmãos, olhando para ela. Eu fiquei ali parado bom tempo. Eu fui o primeiro a ver ela abrir os olhinhos. A hora que ela abriu o olho pela primeira vez, eu estava lá. Eu acho que ela não estava me vendo nada, né, pelo que eu já andei lendo. Mas eu me senti todo. Fui o primeiro que ela viu, né? E olhando naquela contemplação, isso é algo tão bom, tão arrebatador. Mas, irmãos, todas essas contemplações, elas não se comparam com a contemplação do nosso Deus, do nosso Senhor. Podermos contemplar esses pés traspassados por nós, isso é algo que muda a nossa vida. É algo que verdadeiramente transforma o nosso ser. É algo que aviva o nosso amor, que reaviva o nosso espírito. E nós não possamos perder de vista a contemplação do nosso Senhor, irmãos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar nisso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Queremos a mesma busca dessas mulheres. Queremos, Senhor, a mesma humildade de Pedro, daquela mulher pecadora, ó Senhor, que nem pensou, simplesmente foi entrando numa casa sem ser convidada e se atirou aos seus pés, porque para ela nada mais importava, a única coisa que importava era receber o perdão dos seus pecados, Senhor. Livra-nos de sermos como Simão, livra-nos de sermos religiosos como Simão, livra-nos de sermos cristãos hoje que não te dão nenhum ósculo, religiosos, envolvidos com as coisas do Senhor, ostentando uma certa aparência, mas sem nenhuma realidade espiritual, sem mais nenhuma devoção. Pai, nós clamamos a Ti, renova nos nossos corações o primeiro amor, Senhor. Aviva o nosso espírito e restaura no meu coração, restaura em cada coração aqui o primeiro amor. Ó Senhor, nós não queremos apenas estar ocupados com obras, fazendo coisas, mas com o coração distante de Ti.
Perdoa até mesmo a nossa incredulidade, Senhor. Não somos melhores que os discípulos. Não somos melhores do que Tomé. Ah, Senhor, que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Ganha os nossos afetos para Ti, Senhor. Nós somos gratos por tantas coisas maravilhosas que os nossos olhos podem ver e se maravilhar. Nós somos gratos, Senhor, por tantas coisas que nessa vida ainda podemos olhar e desfrutar. Mas nenhuma visão nesse mundo se compara à visão do nosso Salvador naquela cruz. Precisaremos de toda a eternidade para contemplar o Cordeiro como tendo sido morto. Precisaremos de toda a eternidade, Senhor, olhar para as suas chagas e lembrar do seu amor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Te amamos. Amém. Nessa noite nós abraçamos os seus pés. Amém. Nós beijamos os seus pés. Amém. Nós regamos os seus pés com as nossas lágrimas. Sim. E também não fazemos questão, Senhor, de manter a nossa imagem, a nossa glória, mas como aquela mulher, queremos usar os nossos cabelos para secar, Senhor, os seus pés. Esses pés tão maravilhosos, que deixaram o trono dos céus para vir à terra. E estando na terra, andou por todo lugar fazendo o bem. Senhor, o Senhor é tão extraordinário. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Em todo lugar que o Senhor esteve fazendo o bem. Aquele a quem a coroa preciosa cabe na cabeça, ofereceu a cabeça para uma coroa de espinhos. Aquele que está sentado num trono, vestido de linho puro, permitiu-se ser zombado por malfeitores, por pessoas que te escarneceram. O Senhor não precisava disso, mas graças nós te damos porque o Senhor suportou tudo isso, porque sabemos que foi por amor a cada um de nós. Foi para que nós pudéssemos estar na sua presença hoje. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter oferecido os seus pés. Ninguém tira a sua vida, mas o Senhor voluntariamente entrega. E o Senhor é aquele que teve poder para reassumi-la. Louvado seja o Senhor. Aquelas mãos que estiveram abertas, estendidas lá na cruz, essas mãos tão preciosas que permitiram ser traspassadas. Aleluia por esses pés que foram traspassados. Nós queremos nos cair a seus pés, porque sabemos que somos pecadores. E aleluia que com as suas mãos o Senhor é aquele que nos coloca de pé. Como o Senhor fez com João, se revelando, dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos. Amém! Amém. Aleluia! O nosso Senhor vive! Aleluia! Que o Senhor é aquele que experimentou o sofrimento, por causa da alegria que lhe estava proposta. Foi tempo de choro, foi tempo de sofrimento para todos. Muitos tomados por temor, mas o Senhor também é aquele que apareceu para aquelas mulheres e disse: salve, alegrai-vos. Aleluia, Senhor. O nosso Senhor vive. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém.